Glórias. Primeiro livro de Reis, no capítulo 15, vamos ler a partir do verso 9, verso 9. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo. Amém. Asa é bom rei sobre Judá. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Azera. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, se não tiraram, todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. E à casa do Senhor trouxe as coisas consagradas de seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e utensílios. E houve guerra entre Asa e Baasã, rei de Israel, todos os seus dias. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair nem entrar junto a Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficara nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos dos seus servos, e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezon, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Vês aqui que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitões dos exércitos que tinha contra a cidade de Israel, e feriu a Ijon, a Dan e a Belbet-Maaca e a toda Quinerete com toda a terra de Naftali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispa. Quanto ao mais de todos os atos de Asa e a todo o seu poder, e a tudo quanto fez e as cidades que edificou, porventura não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. E Asa dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Somente até aqui, irmãos. Amém. Amém. Palavra do Senhor, irmãos, irmãs, que nos desperta nessa noite, nos instrui a respeito desse rei que foi reto aos olhos do Senhor. Quando Salomão, já velho, ele se distanciou dos caminhos do Senhor, ele colocou um jugo muito pesado sobre o povo. Diz as Escrituras, a história, que ele colocou encargos, impostos, muito pesado no povo, e o povo vivia em situação de escravidão, análoga à escravidão. E um dos maiorais do exército de Salomão, quando Salomão falece, se apresenta ao filho dele, que haveria de reinar em seu lugar, e fala a respeito da dureza do coração de Salomão, e pede que ele tenha misericórdia do povo, que ele volte atrás nas coisas erradas que Salomão havia feito no final da vida. E o filho do rei Salomão vai ter conselho com os amigos, e ele volta e fala: não, pelo contrário, eu vou aumentar a opressão em cima do povo. Esse comandante do exército, ele se separa daquele rei e cria uma independência e cria um novo reinado. E ali há a separação do reino do norte
com o reino do sul, ficando o reino do norte chamado Israel, com esse rei que era um líder do exército, e o reino do sul com o filho de Salomão. E começa aí, irmãos, uma história de separação. Começa uma história onde um povo que serve ao mesmo Deus, um povo que é irmão, eles se afastam e pelos próximos séculos eles haveriam de contender entre eles. E a história que nós lemos aqui hoje, irmãos, traz a história do rei do sul, um rei de Judá. Houve uma sucessão de reis nesses dois reinados, em que havia uma sucessão pela intransigência, pela desobediência, pelo comportamento daqueles reis em relação às leis de Deus. O próprio pai de Asa, se nós lermos no parágrafo anterior, ele teve um reinado muito curto, porque ele não foi fiel aos preceitos, à lei de Deus. Mas Asa, ele reinou décadas, reinou 41 anos, e ele foi reto aos olhos do Senhor. O reino do sul, o reino de Judá, é o reino originário de onde esteve governando o rei Davi. E há uma bênção sobre a descendência de Davi, que a descendência dele seria bendita na terra desde que o povo fosse fiel a Deus. Essa bênção, essa promessa se estendeu pelos séculos, se estendeu pelo Novo Testamento, por Jesus Cristo, e por Jesus Cristo nós estamos ligados a essa profecia de benção também. E o rei Asa, irmãos, aqui está escrito que pela retidão dos caminhos dele, ainda que ele não tenha sido perfeito, como nós lemos aqui, pela retidão dos caminhos dele, o Senhor esteve com ele nas batalhas e nas perseguições, tendo eles tido um confronto muito grande com o reino do norte, com o reino de Israel. Ele pegou daquilo que era de precioso que ele tinha, que estava entregue no templo em sinal de reverência a Deus, e ofereceu a um país que tinha um exército mais importante que o dele, ofereceu aqueles utensílios, aquela prataria, aqueles objetos de valor, para que houvesse uma decisão daquele outro reino que fosse favorável a ele. Ele fez uma proposta, e aquela proposta foi recebida de bom grado por aquele outro rei. E ali ele conseguiu cessar o enfrentamento contra o reino de Israel. Irmãos, a palavra do Senhor para nós nesta noite: pela retidão dos nossos caminhos, do seu caminho, o Senhor te dará uma boa decisão naquilo que você tem buscado do Senhor. Seja para fazer uma proposta, seja para recuar em alguma coisa, seja num enfrentamento, alguma coisa que você tenha que tomar uma decisão, o Senhor não deixará vacilar o teu pé. O Senhor estará contigo, estará conosco, estará com a nossa igreja pelos caminhos que nós temos andado, pela nossa história, por onde você tem passado, pelo aquilo que você tem enfrentado. O Senhor será com a igreja. A palavra do Senhor nesta noite vem para dar esse aviso, dar esse comunicado. O Espírito Santo do Senhor, ele tem uma maneira de agir quando nós menos esperamos. Ele apresenta a nossa petição, ele traz uma resposta, ele mostra para você que ele está sim ouvindo a tua oração. Ele está sim advogando ao teu favor. Ele está sim olhando pela tua necessidade, pelas nossas enfermidades. É o jeito do Espírito Santo agir, irmãos. Esses dias estávamos eu e o irmão Bruno
produzindo o culto online. E ao terminar o serviço de culto, eu falei para o irmão Bruno, irmão Bruno, a gente cantou um hino de funeral aqui. Não foi, irmão Bruno? Não era hino de funeral, mas dava a entender que era um hino fúnebre. E o Senhor deu a nós de explicar o porquê daquele hino. E eu brinquei com ele, falei, nossa, um hino de funeral, nunca aconteceu isso. E terminando a produção daquele culto, estávamos conversando, eu e o irmão Samuel, e o irmão Samuel trouxe um outro assunto a respeito da eternidade também. A respeito do que acontece com a nossa alma, do descanso eterno. Naquele instante, um irmão do Ministério da Palavra, amigo do irmão João Marcos, amigo do irmão Samuel, amigo nosso, amigo da nossa igreja, por quem nós oramos muito numa enfermidade que ele tinha acabado de ser recolhido ao reino de glória do Senhor. Então o Espírito Santo ele mostrou que estava acontecendo, uma alma estava sendo colhida naquele momento. Foi uma gentileza do Espírito Santo. O que aconteceu? Aconteceu a quilômetros de distância. Nós estávamos produzindo culto, querendo ser agradável ao Senhor, e o Senhor deu um sinal para nós que ainda que nós estivéssemos longe, mas o Espírito Santo estava sobre todos nós. Irmãos, e o Espírito Santo está sobre a nossa igreja. E a resposta que você veio buscar é essa: pela retidão dos teus caminhos, o Senhor será contigo na tua batalha. Terá vida longa, vida com Cristo, para que você possa contar os feitos do Senhor no meio da tua família também. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, recebamos ela como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.